Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com o infectologista Dr. Marcos Lacerda. É só conferir. Gente, nós temos hoje a honra e o prazer de receber Dr. Marcos Lacerda, infectologista, que tem o seu consultório na Clínica de Infectologia de Manaus. Telefone 98207-0495. E nós vamos falar de dois assuntos bastante importantes, que são as vacinas e a DST-AIDS, que ficou esquecida. A gente vai falar disso também. Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Obrigado pelo convite. Obrigado. E como é que está essa parte de infectologia na nossa cidade? Porque se fala tão pouco, né? Na verdade, Manaus é uma das grandes referências, né, para infectologia no mundo inteiro. A gente sempre teve, além das doenças infecciosas que ocorrem no mundo inteiro, a gente também tem doenças que são muito peculiares nossas. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um centro de referência, que é a Fundação de Medicina Tropical, Heitor Vieira Dourado, que é a referência, por exemplo, para atendimento a pacientes com HIV, ou pacientes com malária, leishmaniose. Então, muitas pessoas do restante do Brasil, pessoas em formação, residentes, médicos residentes, eles vêm aprender um pouquinho dessas doenças aqui com a gente. Então, assim, Manaus, desde várias décadas, sempre foi um grande centro de formação de infectologistas. Essa é uma especialidade que acabou evoluindo, né, mais do que era no passado. Hoje o infectologista, por obrigação, ele tem que estar dentro dos hospitais, cuidando de infecção hospitalar. Então essa é uma área muito importante que o infectologista assumiu nas últimas décadas. Isso para mim foi novidade, que o infectologista cuidar da infecção hospitalar foi novidade para mim. Eu não sabia que estaria afeto a ele. E as vacinas, doutor? Hoje a gente vê que Manaus, principalmente, tomando como referência, hoje é uma referência nacional, porque a gente tem estado com essas vacinas propriamente dito em dia, né? O que acontece é que a população ainda está muito atenta às campanhas de vacinação. Então as campanhas elas servem para motivar as pessoas a irem até os postos, mas nem toda vacina é feita só na campanha. Ou seja, quando a criança nasce hoje no Brasil, ela automaticamente já recebe algumas vacinas, como é o caso da vacina para hepatite B e é o caso da BCG para tuberculose. E essas vacinas, acho que, não sei se todo mundo sabe, mas são vacinas gratuitas, portanto o governo gasta muito dinheiro para colocar essas vacinas à disposição da população brasileira. Locais mais difíceis, mais remotos, como aldeias indígenas ou interior aqui da Amazônia, também tem uma atenção muito especial, porque a vacina ela faz parte da medicina preventiva, ou seja, a gente está evitando doenças que depois vão sobrecarregar os hospitais. Então é muito importante que desde que a criança nasce até a fase adulta ou essa fase que chamam hoje da melhor idade, melhor, hein? Essa fase, minhas dúvidas. Essas fases todas elas precisam de algumas atenções em relação às vacinas. Por exemplo, a gente teve recentemente aqui no município de Manaus uma epidemia de H1N1, né? Também sarampo, e né? com algumas pessoas morrendo. No ano passado tivemos uma epidemia de sarampo e isso mostrou, a epidemia de sarampo mostrou como a gente não estava se vacinando adequadamente, porque se toda a população está vacinada, quando entra alguém com a doença, a nossa população está imune e essa doença não vai se espalhar. E Manaus teve então uma epidemia de sarampo, que foi contornada graças à vacinação, mas a vacinação ela não pode fazer depois que a doença já entrou. A vacinação ela tem que ser feita antes da doença entrar. E aí é que a população não entende. Ou seja, eu não preciso esperar o primeiro caso de H1N1 aparecer, a primeira pessoa morrer, para que eu me vacine. E o Brasil, a gente tem uma vacinação de grupos prioritários, né? São grupos de maior risco para a forma grave. É o caso das crianças até 5 anos de idade, é o caso dos idosos, é o caso das gestantes e o profissional de saúde. Então isso é uma atenção contínua, todos os anos eu preciso ter atenção com essas vacinas e não aguardar que a imprensa diga que está tendo uma doença para então eu ir me vacinar. Doutor, quais são as doenças de maior incidência dentro da infectologia?
Olha, a gente pode dizer que pneumonias e diarreias são as doenças mais importantes infecciosas, mas elas não passam pelo infectologista, quer dizer, quem tem hoje pneumonia, quem tem diarreia, especialmente crianças, essas pessoas vão para qualquer posto de saúde, se internam no hospital e são vistas por qualquer tipo de médico, mas quase sempre são pessoas que precisam de usar o antibiótico. O infectologista é a pessoa que vai supervisionar e identificar se o antibiótico que está sendo prescrito é o antibiótico mais correto. Porque às vezes o médico, sem a formação em antibiótico, acaba prescrevendo antibióticos por um período maior desnecessariamente, ou antibióticos muito potentes que não são necessários, ou antibióticos menos potentes e o paciente acaba morrendo. Então hoje, por lei, quer dizer, já há algumas décadas, por lei, os hospitais precisam ter uma comissão de controle de infecção hospitalar e é exigido que haja um infectologista nessa comissão, que é a pessoa que está de olho, supervisionando e ensinando os demais médicos. Então eu posso te dizer que o infectologista chega para ele doenças mais raras, mais complicadas, e aí obviamente a gente tem um arsenal de doenças infecciosas que ainda acontecem muito, como é o caso da infecção pelo HIV, as hepatites virais também, que ainda chegam para a gente. Quase toda doença febril, a maior causa dessas doenças são doenças infecciosas. Doutor, a gente viu aí no início, quero lembrar a vocês que o Dr. Marcos Lacerda, infectologista, tem o seu consultório na Clínica de Infectologia de Manaus, telefone 98207 0495. Doutor, a gente vê aí um início de campanha do HPV e agora parou. Eu queria que o senhor falasse sobre isso aí. Essa campanha do HPV ela começou lá atrás. Aliás, o estado do Amazonas foi um estado pioneiro na vacinação das suas meninas para HPV. Hoje não só as meninas se vacinam, mas os meninos também se vacinam. E é fundamental que se façam as 3 doses dessa vacina, que é uma vacina que combate contra a infecção pelo vírus HPV, que é o vírus que está associado ao câncer de colo de útero. Então hoje no Brasil, se você pegar a mortalidade entre mulheres, às vezes primeira, às vezes segunda causa tem sido o câncer de colo de útero. Então, ao vacinar as nossas crianças que estão na escola ainda, a gente está esperando que quando elas comecem a ter relações sexuais, elas não se infectem com esse vírus HPV, que existem vários tipos de vírus, mas a vacina é contra aqueles vírus que mais causam câncer. Então a gente está esperando daqui a algumas décadas que a gente não vai ter mais a quantidade de câncer de colo de útero que a gente tem hoje, exatamente porque esses jovens, adolescentes estão se vacinando. Então também não acontece em campanha, ou seja, a vacina está disponível nos postos para toda a população e as famílias devem entender que essa vacina não está estimulando os nossos jovens a fazer sexo. A vacina apenas está sendo feita naquela faixa etária onde a gente espera que as crianças ainda não tiveram relações, porque quando começarem a ter a relação, vão pelo menos ficar livres do HPV. Isso não quer dizer que a gente vai desestimular o uso de camisinha, por exemplo, nas primeiras relações. Mas o HPV, mesmo com o uso da camisinha, ele ainda pode ser transmitido. Então é muito importante essa vacina, que é uma vacina cara, está disponível no Sistema Único de Saúde, gratuitamente. Então a população não deve perder a chance realmente de vacinar suas crianças. A gente vê ainda muito nas redes sociais mentiras ou informações tipo a vacina pode levar a doenças, a complicações. Isso não é verdade. Existem vários estudos mostrando a segurança delas. As vacinas que não são seguras, elas nem sequer chegam à população. Então isso é importante para a população estar atenta, porque às vezes a rede social desvia um pouco a atenção, o governo não compra a vacina que tem efeito colateral, tá? Infelizmente, né? Porque a rede social deveria ajudar a população, não fazer isso. Bom, a gente falou muito de campanhas de vacina, falou muito, a população se mobilizou para resolver, para fazer acontecer, acabou a vacina, 100% o pessoal foi atendido. Mas se esqueceram, doutor, de uma coisa que não está se ouvindo falar mais, que é DST/AIDS. O carnaval passou, eu não vi uma campanha
falando sobre o uso do preservativo, não vi uma campanha falando dos malefícios que pode trazer. Como é que está a situação da AIDS na nossa cidade? Olha, a gente, obviamente, sempre tem muita infecção sexualmente transmissível porque as pessoas fazem sexo, né? E a grande ferramenta de proteção contra esse tipo de infecção é a camisinha. Um erro comum das pessoas que lidam com saúde é acharem que a população toda usa camisinha. Eventualmente até usam em uma ou outra relação. Mas é muito difícil ver alguém que use camisinha 100% das vezes. Então sempre haverá um momento em que a pessoa tinha bebido alguma coisa, foi para uma festa e acabou tendo relação sem o preservativo. A gente tem visto que algumas doenças sexualmente transmissíveis estão aumentando no Brasil, voltaram a aparecer no Brasil, como é o caso da sífilis, que é uma doença super antiga. Com a penicilina a gente conseguiu quase que eliminar essa doença, mas a doença voltou agora, ela voltou a aparecer, a gente está vendo muitos casos de sífilis aparecendo lá no nosso consultório e às vezes casos já até mais avançados, onde a pessoa pegou isso há anos atrás e já está numa fase secundária da doença. Ora, quem pega sífilis está se expondo também a outras infecções sexualmente transmissíveis, é o caso da hepatite B. Felizmente nós temos uma vacina que funciona, uma vacina que é feita quando a pessoa nasce, são 3 doses de uma vacina que funciona, então isso tem diminuído a quantidade de hepatite B. Mas o HIV nós não temos uma vacina, quer dizer, a gente até tem estudado algumas opções de vacina, mas elas ainda não estão disponíveis para uso na população. Então, quais são as ferramentas que nós temos hoje? Fazer o estímulo mesmo ao uso da camisinha, disponibilizar a camisinha para as pessoas. E é importante dizer que a população mais vulnerável para essas infecções, Edson, é a população que está começando a fazer sexo, são os adolescentes. Exato. Existe uma ferramenta nova, né, que ninguém está falando muito, mas é uma ferramenta que já está disponível no Sistema Único de Saúde gratuitamente, que é a PrEP. A PrEP é uma profilaxia pré-exposição. Essa profilaxia é o seguinte, a pessoa vai até o serviço de saúde, ela diz que não consegue usar preservativo ou não usa sempre, e se essa população então mostrar que está em risco de adquirir o HIV, eles vão receber um comprimido que é usado todos os dias, um único comprimido, e depois de um mês a pessoa fica protegida do HIV. A pessoa tem que estar usando a PrEP de forma contínua, mas vários estudos no mundo mostraram que a proteção contra a infecção pelo HIV é altíssima. Ela se aproxima da proteção da camisinha. Nós agradecemos imensamente a direção do Novotel Manaus, que empresta esse cenário para a gente gravar o nosso programa. E o Dr. Marcos Lacerda, infectologista, tem o seu consultório na Clínica de Infectologia de Manaus, telefone 98207-0495. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Edson. Nos encontramos então no próximo sábado às 11h30 da manhã. Até lá.